Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o 10º vídeo da nossa série sobre teoria de conjuntos. Hoje eu vou falar sobre funções. Muito bem, então, uma função é basicamente um conjunto de pares ordenados, né? Ou seja, uma função nada mais é do que uma relação, só que com uma propriedade em particular. Para cada x que pertence ao domínio de f, ao domínio dessa função, existe um único y tal que o par ordenado xy pertence a f, né? Então, para cada x que pertence ao domínio da função, existe apenas um objeto que está nessa relação com aquele elemento x. Então, definição, a gente vai dizer que uma relação f entre dois conjuntos A e B é uma função de A em B, se para todo x que pertence a A, existe um único y pertencente a B, tal que o par ordenado xy pertence a f. Uma observação: quando nem todos os elementos de A participam da função, a gente vai dizer que a função é uma função parcial de A em B. Então, pode ocorrer que, para alguns valores do domínio, a função não esteja definida. Então, nesse caso, eu vou dizer que eu tenho uma função parcial. Caso contrário, eu digo que f é uma função total, né? Ou eu digo simplesmente que f é uma função. Nessa nossa série, na maioria dos casos, a gente vai trabalhar com funções totais. Então, eu vou dizer simplesmente que a gente tem uma função. Muito bem, então, as definições de domínio e imagem de uma função são basicamente as mesmas que as definições para relação, né? Lembrando que uma função é uma relação. Então, o domínio de uma função é o conjunto das primeiras coordenadas dos pares ordenados do conjunto f. A imagem de uma função é o conjunto das segundas coordenadas dos pares ordenados daquele conjunto f. Então, veja, dada uma função, a gente consegue, de certa maneira, recuperar o domínio e a imagem dessa função. Ou seja, se f é uma função de A em B, então o conjunto A é o domínio de f, e o conjunto daqueles elementos que pertencem a B, tal que existe um x que pertence a A, em que x está na relação f com y, é a imagem de f. Agora, uma observação importante é com relação ao contradomínio da função. Geralmente, quando a gente tem uma função de A em B, costuma-se dizer que o B é o contradomínio da função f. Tem uma pequena observação aqui. Esse conjunto, que a gente chama de contradomínio, muitas vezes não pode ser recuperado a partir da função. Vamos ver um exemplo. Vamos tomar f como o conjunto dos pares ordenados xy pertencem a R2. Então, x e y são elementos do conjunto dos números reais, tal que y é igual a x ao quadrado. Então, eu sei quem é o domínio dessa função. É o conjunto das primeiras coordenadas daqueles pares ordenados, portanto, o próprio conjunto dos números reais. Eu também sei quem é a imagem dessa função. É o conjunto das segundas coordenadas daqueles pares ordenados. Ou seja, é o conjunto de todos os valores y, tais que existe um x que satisfaça essa igualdade. Agora, e o contradomínio? Você pode observar que essa função ela pode ser tanto de R em R, quanto de R em R+, né? Os reais não negativos. Porque justamente esses valores de y, né, que são as segundas coordenadas desses pares ordenados, a gente só vai encontrar números reais positivos. Então, eu não consigo determinar, a partir desse conjunto, quem seria o contradomínio, né? Poderia ser tanto R quanto R+.
Então é só uma pequena observação sobre esse conceito de contradomínio. Notação: se o par ordenado xy pertence a f, e f, por sua vez, é uma função, então aquele valor y a gente vai denotar por f de x, né? E a gente escreve dessa maneira. Claro que isso só é possível porque esse y, lembrando da nossa definição de função, é o único associado àquele x, né, que pertence ao domínio da função. E se f é uma função de a em b, a gente pode indicar isso dessa maneira, né? F é uma função de a em b. Bom, uma função ela pode ter três propriedades importantes, né, que são propriedades bastante conhecidas de quem já tem algum envolvimento com a matemática. Então, uma função f de a em b, ela é injetora se, sempre que a gente tiver que x é diferente de y, isso implica que f de x é diferente de f de y. Então, eu não posso ter dois valores do domínio diferentes associados a um mesmo elemento lá da imagem. Ou melhor dizendo, eu não posso ter dois elementos diferentes do meu domínio associados ao mesmo elemento por meio dessa função. Muitas vezes se usa também a contrapositiva, né, para demonstrar que uma função é injetora. Então a contrapositiva seria: se f de x é igual a f de y, então x é igual a y. Uma função ela é sobrejetora em relação a b se para todo y que pertence a b existe um x que pertence a tal que y é igual a f de x. Então dizer que uma função é sobrejetora é dizer que todo elemento daquele conjunto B é a imagem de algum elemento do conjunto A. E por fim, uma função é bijetora se ela é injetora e sobrejetora. A gente vai ter também o conceito da função composta. Então, se eu tenho duas funções f e g, a gente vai definir a função composta de f e g da seguinte maneira: f composta g é igual ao conjunto dos pares ordenados x e y, no caso vão pertencer ao domínio de g cartesiano, imagem de f, tal que existe um y, de maneira que x está na relação g com y e o y está na relação f com z. Então seria mais ou menos assim: eu tenho três conjuntos e aqui eu tenho a minha função g que relaciona x com o elemento y. E eu tenho também a minha função f que relaciona esse elemento y com um terceiro elemento z. Então a composta fg basicamente vai relacionar esse elemento x com esse elemento z. Então percebe que aqui eu tenho a primeira coordenada da função composta vem do domínio de g e a segunda coordenada da minha função composta vem da imagem de f. Outro conceito é o conceito de relação, né, ou de função inversa. Então, primeiramente, dada uma relação R, a gente define a inversa de R, né, e eu vou denotar isso por R a menos 1, o seguinte conjunto. Então, a inversa de R é basicamente os pares ordenados yx, tal que o par ordenado xy pertence a R. Então, a gente meio que faz uma troca, né, entre as coordenadas dos pares ordenados. Aquilo que é primeira coordenada passa a ser a segunda coordenada e vice-versa, né? Aqueles que são segunda coordenada passam a ser primeira coordenada. Agora tem uma questão. Para toda relação R existe a sua inversa. Agora, quando f é uma função, então a inversa de f também será uma função, se e somente se f é injetora. Então, para uma relação, eu posso dizer que existe a inversa de qualquer relação.
Agora, se essa relação, em particular, for uma função, então só existe a inversa dessa função se ela for injetora. Então, por enquanto é isso. Eu falei um pouco sobre o conceito de função. Então, se você quiser fazer o download dos slides, vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.